Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal, este nosso encontro para meditar o Evangelho, que a liturgia nos propõe para a celebração a cada domingo. Hoje a nossa sequência dos domingos do tempo comum é extraordinariamente interrompida. No dia 1º de novembro, na última quarta-feira, celebraríamos a solenidade de Todos os Santos, e no Brasil temos a concessão de transferi-la para o domingo. Nesta celebração, todos os anos, lemos um evangelho muito particular. O trecho do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Caríssimos irmãos, esta celebração tem uma particularidade muito significativa. Coloca-nos diante da alegria dos céus, recebendo, neste mês dedicado às realidades escatológicas, um sabor de renovada esperança. Efetivamente, recordar os santos sempre foi uma constante presente ao longo da história da Igreja. Apesar de ser só em 835 que o Papa Gregório IV instituiu em toda a Igreja o dia 1º de novembro como uma data comemorativa para homenagear todos os cristãos que viveram uma vida de santidade, mesmo aqueles que não tenham sido canonizados oficialmente pela Igreja. Esta celebração, portanto, tem uma dupla dimensão. Se por um lado nos faz desejar mais ardentemente o céu, como nossa definitiva morada, a vocação de nosso batismo, por outro, recorda-nos que a comunhão dos santos, todos os domingos reafirmada na profissão de fé, ela nos insere naquele corpo místico de Cristo, do qual todos tomamos parte. E como membro deste corpo, uns intercedemos pelos outros, como uma grande família dos eleitos. O Evangelho deste domingo é seguramente um dos trechos mais comentados ao longo de toda a história da exegese bíblica. O famoso Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, com este subiu ao monte e sentou-se, traz em seu corpo uma série de indicações para a vida do discípulo, como acolher a palavra de Deus, colocá-la em prática e viver segundo a nova lei. Este discurso, que se estende até o capítulo 7, traz uma série de normas de conduta e de moral, a qual deve submeter-se o cristão com adesão aos ensinamentos de Jesus, aqui apresentados como que resumidos nestes versículos. Neste sentido, o Evangelho de hoje ganha seu destaque pela autoridade com que o Senhor propõe este novo modo de encarar as realidades naturais, demonstrando que na lógica de Deus, em seu amor que tudo alcança, não há lágrimas ou sofrimentos que sejam desconsiderados, que Deus desaproveite para nosso próprio bem. A lógica do amor de Deus, em sua justiça perfeita, supera infinitamente a nossa, humana. E Deus, que sabe recompensar com valor eterno, vê nossos anseios de santidade, nossos sofrimentos, nossas perseguições sofridas por amor a Ele, e chama-nos felizes, porque sabemos confiar-nos inteiramente à sua providência. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Lemos no versículo 4. Na Vulgata, texto latino, o termo que aqui aparece é qui ludent, aqueles que se enlutam, que gemem. Em última análise, como tantas vezes preferiu se traduzir, aqueles que choram. Como pode Jesus chamar felizes, bem-aventurados, aqueles que hoje choram? Há uma ocasião onde todas as lágrimas, todos os sofrimentos, todas as incompreensões deste mundo desaparecerão. Ali, os que hoje padecem as aflições deste tempo, quoniam ipsi consolabuntur, serão consolados. Caríssimos, a promessa é futura. Contudo, a alegria já pode ser experimentada germinando no presente de nossa caminhada cristã. Pois sabemos, como proclama São Paulo, que a tribulação gera a constância leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança, continua ele, não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. São João Crisóstomo também vê aqui uma necessidade recorrente de examinarmos nossas consciências, a fim de retirar toda a obra má de nossas ações e coração, arrependendo-nos de nossos pecados e confiando-nos à misericórdia infinita de Deus. O grande patriarca de Constantinopla nos ensina. Observe que ele propôs essa bem-aventurança com uma certa intenção. Por isso, ele não disse os que sofrem, mas os que choram. Assim, ele nos ensinou a mais perfeita sabedoria, pois aqueles que choram pelos filhos ou por outras pessoas que perderam durante todo o tempo de sua dor, não desejam riquezas nem glória, nem são consumidos pela inveja, nem movidos por ofensas, nem são presas de qualquer outra paixão. Muito mais devem aqueles que choram por seus pecados observar essas coisas, pois chorar por eles é uma coisa digna. Que Deus lhe abençoe e guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.